Olá, ouvintes! Aqui quem vos fala é a sua cartomante, ou seria a sua contadora de histórias. Gente, como é gostoso falar isso. Oi, ouvintes! Sejam bem-vindos, ouvintes! Ai, que delícia! Como é bom saudar vocês. E hoje eu trago uma novidade. Hoje nós vamos falar aquela historinha que vocês adoram. Mais capítulos, mais reviravoltas da sua A Cartomante e o Lobisomem. Hoje nós vamos contar a história de Féris. Débora, quem é Féris? Bom, vamos por partes, né? Para você que está chegando agora, eu sou a Débora, a sua contadora de histórias. E sim, Féris, se você não conhece, recomendo fortemente você ouvir Suzy e o Lobisomem, porque aí faz uma introdução melhor, tá bom? Então vamos lá? Vocês já estão sentados confortavelmente? Já tá com aquela sua água para hidratar do lado? Não? Você vai trabalhar? Então põe aqui no volume alto. Em algumas partes um pouquinho picantes, do jeitinho que vocês gostam. Mas eu vou seguir mesmo assim. Combinado? A Cartomante e o Lobisomem. A história de Féris. Sentado na sacada de seu apartamento na Zona Sul, protegido pelo vidro espesso, Féris observava a chuva torrencial caindo do lado de fora. Ele adorava observar a chuva caindo, mesmo que não conseguisse ver ela encostando no chão. Ele sentia a estranha sensação de que a chuva lhe retirava os pensamentos ruins, como se a água que caísse do céu fosse abençoada de alguma forma, e que mesmo que não o tocasse, ela retiraria dele os pensamentos impuros, os pensamentos de autodestruição, os pensamentos de que não há, que não era digno de que tudo que havia acontecido em sua vida. Quem nunca teve pensamentos assim, concordam? Ele também. Ele era um homem lindo, muito lindo, com um coração bondoso e tão amado por sua família postiça, tinham pensamentos impuros em relação à sua própria vida. Não, Félix não pensava em exterminar a família de Canis. Há mais de 20 anos atrás, Félix pensava que poderia ter sido alguém na vida. Em relação a bens materiais, não. A família Álvares, que o adotou como um membro de sangue, sempre o ajudou, então nunca faltou um prato de comida, um sorriso, um conselho nas horas vagas, um abraço. Ele tinha uma família. Quando fechava os olhos, Férez ainda lembrava daquela noite fatídica. Ele ainda lembrava da mãe vindo ao seu quarto te desejar boa noite. A lembrança de seus olhos azuis brilhando o amor que sentia por ele. Uma lágrima de saudade brilhou no rosto de olhos escuros de Férez. Ele lembrou de ter dormido confortavelmente em sua cama, sabendo que estaria protegido pelo sistema de segurança da casa, pelos seguranças normais, pelos pais e por ele mesmo. Ele não sabia o quanto estava errado, afinal, ele tinha apenas 10 anos de idade. No meio da noite, Férez ouviu um estrondo. Depois, gritos de seus pais ecoaram pela casa. A casa havia sido invadida por dezenas de cães que dizimaram a família de Férez. Duas irmãs mais velhas e seus pais, inclusive os cachorros da família, ficaram irreconhecíveis. Férez escapou, usando o alçapão que ficava embaixo de sua cama, que dava para um corredor e, no fundo, um quarto do pânico. Lá, dentro do alçapão, ele não poderia ser encontrado, nem mesmo
por um rastreador canis ou lupino experiente. Seu pai, Hussein, havia projetado esse quarto com a expertise de um major do exército, lupino que ele era. Ferris se deixou ficar por muito tempo nesse quarto do pânico, esperando que mais alguém da família tivesse se salvado. Félix orava à porta, na esperança de que ela se abrisse e um rosto conhecido e amado aparecesse. Félix esperou, esperou e dormiu. E acordou e esperou. E esperou novamente e dormiu. E acordou e esperou mais um pouco. E dormiu. E acordou. E nada de sua mãe. Nem pais, nem a sua irmã entraram pela porta secreta. E então, a esperança deu lugar ao pânico. Ele olhava a porta da entrada, esperando que a qualquer momento ela fosse aberta, então, por um canis, e ele fosse o próximo. Havia mantimentos por muito tempo dentro da sala, então ele ficou assim, por quase 3 meses, quando um dia a porta finalmente se abriu. Férez aceitou seu destino, mesmo depois de lutar em silêncio. Fechou os olhos e esperou o ataque, mas não aconteceu. A porta de ferro pesada abriu, dando espaço para um rosto de mulher com feições doces como o de sua mãe. A mulher sorria para ele. Férez achou se tratar de um truque para ele abrir a guarda, então. A mulher tinha um poder magnético que Férez sentiu e ficou ainda mais desconfiável, ainda mais desconfortado. De repente, a voz da mulher doce invadiu o ambiente, quebrando o silêncio de 3 meses. Ela disse: Oi, Férez, posso entrar? A voz dela doce fez Férez lembrar de sua mãe. Mas a moça à sua frente era loira, com profundos e expressivos olhos verdes. Férez, apesar da tristeza imensa, confirmou com a cabeça, e a moça entrou mais um passo, mantendo distância segura. Férez, eu sou Esmeralda. Sou cigana e trabalho para a Ordem Lupina de Erde Álvares. Estou aqui para... De repente, Férez a interrompeu bruscamente. Você não é lobisomem, ele disse, como se ela tivesse uma doença e pudesse o contaminar. Ela sorriu calmamente e, antes mesmo de responder, entrou um rapaz alto, rosto sério, imponente, estilo um membro do exército lupino. Ele saiu de trás dela, defendendo ela do possível ataque de uma criança de 10 anos. Ele vestia uma camiseta branca e calça jeans. Colocou a mão no ombro esquerdo e, com um movimento rápido, rasgou parte da manga da camiseta, aparecendo assim um brasão da ordem tatuado no braço. Férez conhecia bem aquele brasão, pois seu pai o possuía. Eu sou o Lupino. Sou o Major Samuel Álvares. À sua disposição, senhor. Samuel fez a reverência do exército da ordem, e Férez o retribuiu. Férez conhecia muito bem aquele cumprimento formal. Seu pai sempre o fazia em casa. Então, ele se sentiu mais tranquilo. Afinal, eles eram o mesmo membro da Ordem Lupina e Férez estaria a salvo. Se arrume. Venha conosco. Vamos cuidar de você, disse Samuel. Por quê? Perguntou Férez. Porque o seu pai é o meu melhor amigo. Ele deu a sua própria vida para salvar a nossa.
O mínimo que eu poderia fazer é cuidar de você, como cuido de um filho. Feres se entregou então à emoção, contida há mais de 3 meses. Então ele sentiu em seu coração, ele estaria salvo. Quando Feres saiu do quarto do pânico, viu a casa limpa, como se nada tivesse acontecido por ali. Afinal, já haviam se passado 3 meses. Vendo que Feres observava o quarto, a sala, a cozinha, Samuel disse: Assim que tudo aconteceu, viemos para cá, infiltrados com a polícia. Procuramos você por muito tempo. Limpamos tudo muito rápido. Não deixamos vestígios para o órgão do governo desconfiar. Procuramos por você por muito tempo, rapazinho. E como me encontrou? Perguntou Feres. Ela, disse Samuel, apontando carinhosamente para Esmeralda ao seu lado. Ela é uma arma perfeita para muita coisa. Por isso me casei com ela. Um pequeno sorriso, ainda tímido, surgiu no rosto do menino. Um mês depois, Feres estava devidamente acomodado na ordem da sede, em Belo Horizonte. Ele morava com mais alguns rapazes, nas mesmas condições que ele, na qual os pais foram vítimas de ataques. Estudavam pela manhã e à tarde cada um desenvolvia uma tarefa antes das brincadeiras, afinal, ainda eram crianças. Armas de guerra ou não, ainda eram crianças. Os anos foram passando, Feres foi desenvolvendo seu dom lupino de ler os pensamentos das pessoas, antes mesmo delas dizerem o que pensam. Um dia, aos 14 anos, estava estudando pela manhã quando Elisa, uma lupina, pegou o apontador de Feres e o colocou na bolsa, por engano. Típico dela. Feres dizia que a bolsa dela era uma espécie de achados e perdidos. Ou melhor, achados e me empresta isso aqui e não vou devolver. Feres não viu ela pegando, mas sabia que havia uma possibilidade grande dela estar com o objeto, já que ela disse que gostava tanto dele, do objeto. Quando Feres precisou, sabia onde perguntar primeiro. Se levantou de sua mesa, se dirigiu até Elisa e disse: Você viu meu apontador? Não, Feres, eu te devolvi. Tem certeza? Disse ele. Frase típica. Elisa parou, pensou e respondeu: Tenho. Feres fechou os olhos, ouvindo ela dizer, sem mexer a boca: Eu devolvi, tenho certeza. Ou não devolvi? Feres sorriu. Elisa é muito inteligente, mas desorganizada. Nem ela mesma sabia se estava com ela ou não. Feres continuou ouvindo ela dizer em pensamento: Eu até peguei ontem de manhã. Depois eu apontei meu lápis. Levei o resto do lápis pro lixo e passei pela Juliana e voltei para a mesa. Feres parou de ouvir nesse momento. Ele se dirigiu então à mesa de Juliana e estava lá, em cima da mesa, a um canto, o apontador dele. Juliana sorriu e disse: Ai, Feres, eu já ia te devolver. E ela ia mesmo. Mas Juliana estava conversando com Ricardo, depois conversaria com Márcia e provavelmente ia esquecer. Feres pegou o apontador, sorriu e se dirigiu para a mesa. Calil, seu melhor amigo, disse: Cara, como soube que o apontador não estava na bolsa de achados e perdidos da Elisa? Sempre tá ali, cara. Nem Elisa sabia aonde ela mesma colocou. Você é sinistro, cara, disse Calil, brincando com seu amigo. E é por isso que você é meu amigo, disse Feres, sorrindo. Sim, nós somos dois esquisitos, disse Calil. A escola é o grande momento da vida das pessoas, onde a personalidade se desenvolve
e cada um com sua turma, montada por afinidade. Férez tinha muita afinidade com Calil, René, Fuad, Caio e Marcos. Todos eles estudavam na mesma escola e todos tiveram suas famílias dizimadas, uma parte ou completa. A escola é um dos lugares mais importantes na vida de uma criança. Não é apenas onde se aprende a ler e a escrever e contar, mas também onde se descobre o mundo dos próprios talentos e infinitas possibilidades da vida. É na escola que a criança começa a entender o valor da curiosidade, das perguntas e das respostas. Cada novo aprendizado é a porta que se abre para um futuro cheio de novidades. Mas a escola vai muito além dos livros, segundo o próprio Erd. Ela é um espaço de convivência onde as crianças aprendem a respeitar um ao outro, a dividir, a trabalhar em equipe e a lidar com desafios. É no pátio da escola, entre risadas e brincadeiras, que muitas amizades mais rigorosas são graves. Assim, na escola, foi formado a fórmula mágica F2, C2, MR. F2, Fuad e Férez. C2, Calil e Caio. M, Marcos. R, René, que são as abreviaturas dos nomes dos 6 amigos. Andavam sempre juntos. Cada um possuía suas próprias dores. Ali, só existiam crianças com passado violento. Calil perdeu seu pai em combate. Carlos foi deixado na frente do prédio da Ordem. Fuad veio do Oriente Médio, fugido de uma guerra contra lupinos. René e Marcos eram os únicos que tinham suas famílias completas. Estavam na escola porque seus próprios pais trabalhavam na Ordem e suas mães, aliás, sua mãe, eles eram irmãos, era professora. Sim, eles eram irmãos, mas nem parecia, já que um é loiro de olhos azuis e o outro é moreno jambo com olhos castanhos escuros. A realidade é que os 6 eram inseparáveis. Quando completaram 15 anos e já havia se transformado, Soraya, mãe de Férez, mãe de Calil, o convidou para morar. Afinal, Calil e Férez eram amigos quase inseparáveis. Soraya dizia: são quase chipófagos, dizia ela brincando. A realidade é que ela também assumiu Férez como sendo seu próprio filho. A organização da ordem não permitia que eles fossem adotados no papel, mas permitiam que fossem tratados como filho. Hussein, pai de Férez, deixou uma herança para ele, que só seria acessada quando ele completasse 21 anos. Hussein era engenheiro mecatrônico, uma das principais mentes por trás de toda a segurança e inovação da Ordem Lupina. Por isso ele foi caçado. Ele era valioso. Como não deu para os canes, ele não cedeu aos canes, ele foi retirado de cena. Férez se salvou porque o pai havia construído uma sala secreta embaixo da cama de um deles, de todos eles. As irmãs não chegaram a tempo de entrarem na câmara secreta. Quando Férez entrou sozinho, a lembrança daqueles dias voltavam à sua mente. Várias vezes. Férez pensou em que seu pai poderia estar se escondendo e que voltaria a qualquer momento, já que ele não viu seus corpos. Ou algo que comprovasse a sua morte. Bom, a escola terminou os estudos no terceiro ano do colegial. O Férez prestou vestibular e foi aceito na Faculdade Federal de Uberlândia, a UFO, que fica em Minas Gerais. Aos 25 anos, estava formado, com um mestrado, inclusive, e resolveu abrir a sua própria empresa de desenvolvimento. Calil se formou em Direito, o que ajudaria muito na empresa, já que precisavam de funcionários.
Feres contratou um ex-colega de curso e assim formaram a Ferca Desenvolvimento. As empresas Álvares contrataram eles algumas vezes e indicaram mais e mais para mais e mais clientes. A Ferca ajudou a desenvolver sistemas de segurança em todo o mundo. Soraya se mudou para da capital de BH para Goiânia e posteriormente para o interior, fugindo da Descobre. Soraya era lupina de nascimento, apesar de não ter o gene lupino. Ela abriu uma loja de roupas e Kalil informava que ela estava querendo expandir o negócio. Kalil havia se apaixonado por uma garota, na cidade nova onde a mãe dele vivia. Garota essa que por acaso não sabia da existência de Kalil. Feres brincava demais com ele por conta disso, já que Kalil tinha a mulher que queria, a hora que queria. Não era difícil para Feres também encontrar uma companhia feminina, mas esse é muito tímido em relação a relacionamentos. Feres prefere manter tudo na amizade colorida. Só se permitia ter alguém quando o sangue quente lupino agia nas suas veias. Aí ele aceitaria as carícias oferecidas por alguma mulher. Feres tinha 3 regras. A primeira delas é nunca namorar. A segunda é nunca se envolver com alguém do convívio do trabalho. E a terceira e a última, e não menos importante, é nunca se envolver emocionalmente com alguém. Nunca se interessou por alguém. Nunca ninguém havia tocado o coração dele. Até que... Bom, tudo começou quando Kalil chamou ele para a casa da sua mãe, a Soraya. Ele queria mostrar a Feres a tal moça que Kalil teve um sentimento maior. O problema foi que a mulher não sabia da existência de Kalil, como foi dito. Mas como lupino, sabemos que, cedo ou tarde, essa moça saberia. Saberia. Regra lupino diz: se um lobo te escolhe, é sinal que cedo ou tarde você também o escolherá. A não ser que você já tenha outro lobo antes dele, ou uma outra pessoa. Respeitamos a sina, não nos envolvemos com pessoas comprometidas, mesmo que o nosso coração implore por isso. Resolvemos problemas, não causamos problemas. Enfim, Feres chegou na cidade que já conhecia, já tinha ido algumas vezes lá. Soraya tinha uma casa simples, mas confortável. Casa de mãe mesmo, muros altos, tudo fechado, muita planta. Ao lado da garagem, uma parte da garagem, construiu uma loja, que ficava uma vitrine muito organizada e tudo acesa, mesmo à noite, evitando assim que as pessoas curiarem sua residência, evitando que as pessoas curiarem a sua intimidade, evitando que as pessoas curiarem a sua casa e a sua família. Soraya estava viúva há muitos anos. E mesmo com o ímpeto lupino e o sangue quente na veia, ela se mantinha solteira. Não por falta de opções. Uma vez nos chamaram na cidade onde ela morava porque ela tinha sido ameaçada por um fazendeiro. Se ela não se casasse com ele, ela sofreria as consequências. Então os meninos chegaram na cidade e deram um susto muito grande no fazendeiro, que não suportou o susto e foi de arrasta para cima. Quando Feres chegou na cidade, Soraya estava muito feliz, claro, em ver o filho, mas também tinha outro motivo. Que bom que vocês vieram, queridos. Quero contar uma novidade. Estou de olho numa fazenda. Mãe, você já comprou, né? Perguntou o Kalil. E Feres ouviu pelo pensamento que sim, ela tinha comprado. Então ela respondeu: não, filho, eu só tô de olho. Mãe, você nem tem ajudante na loja.
Faz tudo sozinha, não pergunta nada pra ninguém. Como pode comprar uma fazenda? Filho, eu achei que você me apoiaria. Eu sempre quis voltar pro campo. Afinal, eu sempre gostei do mato, do cheiro da terra molhada, do barulho dos pássaros. Calil a abraçou. Sabia que era um momento. Félix sabia que era um momento entre mãe e filho. Então ele saiu de cena, indo para fora da casa. Félix aspirou profundamente o ar fresco da noite, sentindo uma brisa leve no rosto, quando algo chamou sua atenção. A uma certa distância, ele ouviu um homem brigando com uma mulher. Sim, eles estavam discutindo, e graças à incrível audição lupina, ele conseguiu ouvir. Usando seu poder absurdo de audição, ouviu a mulher dizendo para o rapaz parar. Foi quando Férez se aproximou até a esquina para ver. A essa distância, só um lupino enxergaria. Estavam quase 200 metros do casal, discutindo na frente do portão de uma casa. Férez estava. O homem estava agredindo a moça, com tanta força que a moça estava quase desfalecendo, a cada nova ação do rapaz. Férez fez o improvável. Ele uivou, chamando todos os lupinos próximos, ao ponto de Calil vir correndo. E Férez o acompanhou. Só não esperava na cena que viu. Do outro lado da rua, na frente da casa, estava uma menina abaixada, chorando. Férez pensou, coitada. Que homem abusado. Ele vai matá-la. Espero que não faça algo. Férez se concentrou no pensamento dela. E ela estava muito preocupada com a mulher. Pareciam ser parentes. É, de fato. Olhando para a mulher, Férez também ficou preocupado. Calil empurrou o rapaz, falou algumas coisas, pegou a mulher e saiu. E essa história vocês conhecem. Suzy acordou, nos apresentamos e vimos que Calil não tomava iniciativa. Vamos pular a história agora um pocão, senão vai ficar muito comprida. Não se preocupem, ouvintes, a história vai se encaixar. Calil e Suzy saíram muitas vezes, aliás, todos os 6. Alguns já tinham suas respectivas namoradas. Férez ainda estava solteiro e tecnicamente Calil também, entre os outros 2 pombinhos. Férez via o amor entre Calil e Suzy, e era recíproco, mas eles não se declaravam. Depois de algum tempo, Suzy apresentou a irmã para os amigos e Férez a reconheceu imediatamente como sendo a moça que estava chorando. Calil percebeu que, o tempo todo em que estavam no bar, entre amigos, algo que era tão comum, tudo normal, e Férez era um sujeito muito falante, muito brincalhão, mas naquele dia, naquele momento, Férez estava calado. Calil se aproximou do amigo, tocou em seu braço e Calil, sabendo do dom do amigo, pensou: o que você tem? Férez ouviu de imediato. E havendo contato visual entre Férez e Calil, Férez olhou para Helena, irmã de Suzy. Calil, ainda sem entender, perguntou: ela é só minha futura cunhada, o que há de errado? Em resposta, Férez escreveu no papel um código militar da Ordem dos Lupinos que significa perigo. Calil sorriu, chamando a atenção dos demais membros da mesa, que até então estavam calados. Marcos disse: Férez, por que você está calado, cara? O que aconteceu? Ele deve ter conhecido alguém especial, disse Marcos, brincando. Só que ele não poderia estar mais certo da sua resposta. Férez, acho que poderia soltar para nós uma das suas piadas, disse Fuad, notando o desconforto de Férez. E sua frase funcionou. Férez sorriu e disse:
Qual é o lobo mais famoso do cinema? Disse Férez e todos riam. Sabiam que vinha uma piadinha de quinta série. E veio. O lobo mais famoso do cinema é o lobisomem-aranha, Férez disse, fazendo todos gargalharem. Não da piada, mas sim dele contando. Esse era o Férez. E veio outra. Por que o lobo não gosta de ir à praia? Porque ele prefere uivar para a lua cheia. E todos riam na mesa. Inclusive, uivavam. Assustadas, as novatas da turma, as desavisadas, Suzy e Helena só observaram. A noite decorreu então tudo normal. Férez voltou para sua casa, levando a sua vida de empresário, acordando cedo e trabalhando até tarde, meio que como uma fuga para evitar pensar naquela mulher. As semanas se passavam rápido e os meses também. E ainda assim continuava pensando naquela mulher. Calil finalmente assumiu o namoro e assim estavam felizes, mas a solidão dominava Férez, sempre que ele estava sozinho. Quando estava sozinho em casa, Férez saía para um pub, a caça. Sim, a caça. Nas horas de mais solidão, ele aceitava um carinho feminino. Não era difícil encontrar. Com o sangue de lupino quente em suas veias, ele atraía diversos olhares e algumas mulheres próximas sentia seu feromônio. E essas seriam a distração da noite. Uma noite, ele acordou ao lado de uma moça que ele nem sabia o nome. Mas ele não se importava. No dia seguinte, logo no dia seguinte, ele acordou depois de uma noite de diversão. Férez acordou meio atordoado, sabe? Como se tivesse bebido muito ou algo muito forte. Mais forte do que o normal. Quando conseguiu acordar por completo, notou dois pares de pernas femininos. Férez se assustou, porque não lembrava de ter trazido ninguém para sua casa. Quando levantou da cama, devagar, notou que eram duas jovens lindas, cerca de uns 25 anos cada. Vestiu sua bermuda, a mais próxima, e foi até o banheiro. E levou um susto ainda maior ao ver a terceira moça tomando banho ali. Assim que ela viu ele entrar, ela abriu o box e perguntou: E aí, garanhão, pronto para mais uma sessão? Ela disse com uma voz sedutora. Férez, mesmo assustado, mesmo estranhando tudo o que estava acontecendo, reagiu. E a moça olhou para baixo do seu umbigo e sorriu, dando espaço para ele entrar no box. Assim que as moças saíram, Férez fez um enorme esforço para não pensar em Helena. Resolveu assistir um filme, mas nada melhorava. Então, ele telefonou para Calil. Fala, cara, disse Calil, do outro lado da linha. Tudo bem aí? Perguntou Férez a Calil. E Calil respondeu: Pode vir. Férez gargalhou, porque era o que ele realmente queria. Calil possuía outro dom no pino, não era de ler os pensamentos, mas a convivência de ambos tornaram Calil e Férez mais do que amigos. Eram irmãos, eram confidentes, eram carne e unha. Chego mais tarde. Separa um espaço na cama de vocês para mim, disse Férez, provocando um amigo de ciúmes. E a resposta foi essa. Aqui não aceitamos mais pessoas na cama. Afinal, não fica bom para dormir mais de duas pessoas. Imagina quatro, Caril disse no telefone. Mas poderia imaginar a cara de Férez, vendo a câmera de segurança instalada em seu quarto. Por segurança mesmo. A câmera estava ali. Então, Calil tinha acesso.
E era certeza que ele viu tudo o que aconteceu na noite passada. Férez disse: E quem disse que vamos dormir, gatinho? Vamos jogar pôquer, cara. Sei, disse Calil. Você quer dizer stripper poker, certo? Férez gargalhou com a piada do amigo e respondeu: Nem eu sei o que eu fiz ontem, eu não lembro. Por isso eu quero ir por aí. E se tivermos correndo perigo aqui? Eu apaguei, cara. Fecha tudo, vem logo, estamos te esperando. Beleza, obrigado, disse Férez, já desligando o celular. Mas ouviu Calil gritando: Não desliga! Disse aos berros. Não tinha como não ouvir. Férez colocou o telefone no ouvido e disse: O que foi? Helena tem perguntado muito sobre você, disse Calil. E o silêncio se fez naquele ambiente. Férez estava com sono, estava cansado, não estava concatenando bem as ideias. E diante desse golpe do amigo, seu segredo foi descoberto. Férez então se permitiu silenciar. Ele confiava em Calil. Sabia que seu amigo não diria nada a ela. Quem sabe você abandona essa vida louca, cara? Disse Calil. E Férez riu do comentário e respondeu: Sua cunhada só briga comigo. Ela quer me causar. Mas ela já causou. Olha o estrago que ela fez no seu coração, disse Calil. Eu vou esperar. Uma vez que meu coração escolheu ela, eu vou esperar. Enquanto as certas não aparecem, meu amigo, eu me divirto com as erradas, disse Férez, típico dele. No mesmo dia, mais tarde, Férez estava na casa nova do casal, Suzy e Calil. Nesse tempo, a pequena loja da frente da antiga casa de Soraya era a matriz para outras 3 lojas. E Helena era gerente geral. Suzy trabalhava como advogada nas horas vagas. Nem sempre cobrava das pessoas mais simples. Por muito tempo, Férez tentou entender como as irmãs poderiam ser tão diferentes. Quando perguntava para Suzy, ela dizia: Não, Helena é teimosa, só isso. Logo você vai conhecer a bem. Férez sorria, mas não acreditava que era só teimosia. Para Férez, Helena não era uma mulher mimada. Ela é uma mulher extremamente mimada, cheia de manias vazias e mimos distorcidos de uma realidade inexistente. Eles discutiam sempre que estavam juntos. As discussões eram por motivos banais, fúteis. E discussões que não levariam a nada, a resultado algum. Mas lá estavam eles, discordando um do outro. Férez sempre a procurava e provocava ela ao extremo, ao ponto da artéria carótida de Helena se destacar no meio da discussão. Naquela noite em que Férez precisava de um tempo de suas emoções, teria uma bela surpresa. Férez realmente gostava de Suzy como uma cunhada. Enquanto ele tomava banho, pediram pizza. E Férez, ao sair do banho, ainda sem camisa, viu que não estavam só os 3. Helena estava sentada na mesa, observando Férez atentamente, com um olhar sedutor e mordendo os lábios. E Férez não resistiu. Aumentou sua audição para ouvir seus pensamentos. E ouviu. Pena que ele é do contra. Senão, eu o encararia. Chamaria para tomar algo. Olha esse corpo, pensou Helena, olhando fixamente para o abdômen definido de Férez. Os demais sentados à mesa estavam ocupados demais para observar a cobiça de Helena sobre o corpo de Férez. E este começou a se animar, ao ponto de Helena mudar o foco do olhar
do abdômen para a incrível demonstração masculina que surgia debaixo de uma bermuda confortável. Ferris ainda sorriu e se virou para buscar em sua mala uma camiseta comprida e confortável que tampasse esse volume, já que não conseguia se controlar diante daquela linda mulher. As cadeiras foram dispostas na mesa, de forma em que Helena ficasse à esquerda de Ferris. A conversa à mesa ficou animada, sobre ideias e coisas. Helena permaneceu sem provocar Ferris naquela noite, causando uma estranheza ao casal anfitrião. Mas nada disseram. Helena, como está Valentina? Perguntou Ferris. Helena sorriu e disse: ela está linda, cada dia mais parecida comigo. Helena não sabia o motivo certo da pergunta, mas Ferris queria saber se a menina linda tinha desenvolvido algum problema genético, já que ela era filha de dois meios-irmãos. Helena devolveu a pergunta. Como está indo a sociedade com as empresas Álvares? Está ótima. Rendemos mais quando somos acompanhados com os grandes. Como dizem por aí, não podemos andar com as galinhas se queremos voar. Temos que andar com as águias. Helena sorriu. Havia um brilho diferente nela. Havia um interesse genuíno nela em saber sobre Ferris. Em seu íntimo, Helena queria muito que ele ficasse bem. Em seu íntimo, Helena queria que ele fosse feliz. Em seu íntimo, Helena queria que ele fosse feliz com ela. Em seu íntimo, Helena queria que ele fosse dela. Em seus pensamentos, ela dizia: se controle, Helena, parece uma adolescente. Onde já se viu umedecer assim? Só porque você viu aquele abdômen musculoso e esse cheiro de madeira delicioso. Se controle, Helena, ele vai notar. Ferris sorriu satisfeito. Até que enfim ele havia desmontado a petulância daquela mulher. Ferris também precisava se preocupar, porque ele também não estava se controlando. E assim que levantasse da mesa, ele seria igualmente descoberto. Fora isso, a noite seguiu tranquila, calma. Helena e Ferris conversaram animados, sem discussão. Comeram a pizza, beberam o vinho e tudo estava em clima de mais absoluta paz. O casal anfitrião deixou o ambiente sem serem notados. Pois vejam, ligaram uma música lenta internacional, do Inexers. Escutem aí, Never Tear Yours Apart. Helena e Ferris conversaram como se nunca tivesse conversado antes, sem briga, sem discussão, sem disputas. Quando então o assunto se esgotou, simplesmente acabou. Eles apenas se olharam, se admirando. Ferris observava as covinhas de Helena quando sorria, e Helena observaram os profundos olhos escuros de Ferris. Eles estavam com a adrenalina acelerada. Não queriam que a noite terminasse. Quando o celular de Ferris tocou, e ao ver pela tela, viu ser o número de sua secretária, a Tina. Ele precisava atender, mas ele não queria. Mas ele precisava atender. Então ele atendeu. Oi, Tina. E Ferris fez silêncio, ouvindo a secretária falar de outro lado da linha. Helena o observava. Notou que a ligação ia demorar. Ela fez menção de se levantar, mas Ferris disse com a mão para não se levantar. Helena, sendo Helena, levantou-se e estava indo embora. Helena estava saindo da casa do casal, quando uma mão tocou a sua mão. E imediatamente uma corrente elétrica percorreu de um corpo para o outro. Ferris soltou o telefone, com Tina ainda na linha. Segurou Helena pela cintura
e a beijou na boca, apaixonadamente. Não houve resistência por parte dela. O beijo seguiu ao ponto de esquentar o clima. Férez encostou ela contra o muro da casa e acelerou o beijo. Helena segurou os cabelos de Férez, puxando contra si e se intrigando. Quando Férez afastou repentinamente o beijo, colocou a testa com testa e, controlando a respiração, ele disse: Manda eu parar. Eu não quero, disse ela. Eu não quero que você pare. Por que demorou tanto para fazer isso? Ah! Ouvindo essas palavras, Férez foi a perdição. Helena o levou até o quarto de hóspedes que tinham na casa do casal. E lá Férez olhava para Helena com admiração, nunca antes notada por ela. E ela, por sua vez, o queria, o desejava fazia tempo. Foi Helena quem tomou a decisão de tirar a camiseta de Férez. O leve toque das mãos pequenas dela em sua pele o deixou ainda mais excitado. Helena passou os dedos em seu abdômen de leve. Férez estava adorando aquele contato com aquelas mãozinhas delicadas, sutis, finas, macias. Férez retirou da mesma forma delicada a sua blusinha. Helena estava vestindo, mostrando assim um lindo sutiã de taça, com renda, todo delicado, na cor preta, contestando ligeiramente com a pele clara dela. Estavam assim um jogo de sedução. Ela tirou a bermuda, a mesma bermuda de antes, e a qual ela o vira saindo do banho. Um pequeno detalhe foi imediatamente notado ao constatar que ele não vestia nada por baixo, deixando-o completamente exposto. Férez ouviu um gritinho de susto dela ao ver o efeito que ele causava nela e ela causava nele. E ele sorriu, satisfeito, orgulhoso. Férez beijou o pescoço de Helena, erguendo-a do chão. Espera, ela disse. Precisa tirar a bermuda, ela completou. E ele sorriu. Olha para baixo. Ele disse e ela olhou. Ele já tinha tirado a bermuda, sem ela perceber, deixando ela apenas de roupa íntima. Ela não entendeu como ele tirou a peça sem esforço. Quando ele a ergueu, ela ainda disse: Falta calma. E antes que ela terminasse essa frase, ela sentiu o tecido fino da peça caindo no chão. E quando estavam prontos para se entregarem, ouviram passos do lado de fora da casa. Sabiam que eram Canes pelo cheiro do enxofre. Bom, ele sabia. Em segundos, Calil bateu na porta e ambos seguiram para o lado de fora da casa, sem mais explicações. Assim que Suzy entrou no quarto, encontrou Helena enrolada na toalha, sem entender o que estava acontecendo. Suzy passou um café. Elas estavam sentadas na mesa conversando. Helena, eu não te contei, mas estamos aqui sob ameaça. Eu não conto para não causar problemas, mas eu espero que você entenda, disse Suzy. Helena estava vestida já, sem dizer nada. Antes que ela dissesse, um enorme lobisomem Canis entrou na sala de Suzy e pegou Helena, jogando-a no ombro e saindo em seguida. Dois lobos negros entraram na sala, mas lobisomens apareceram. Foi rápido demais. Em 2 minutos estava tudo acabado. Helena foi sequestrada. Suzy chorava sozinha, sentada em seu sofá, na sua casa,
foi invadida por lobisomens. Apesar dela não ter muita certeza do que era, ela sabia que eram canes. Ao amanhecer, Férez e Calil chegaram, em sua forma humana. Suzy ainda chorava preocupada com a irmã. Calil se aproximou de Suzy e a abraçou. Vamos encontrá-la, meu amor. Vamos fazer isso rápido. Já avisamos a ordem, disse Férez. E Suzy chorava sem parar. Como dito, a ordem chegou, horas depois, e uma busca foi feita em toda a direção. Tinha alguns rastreadores, entre eles Calil, procurando Helena por todos os cantos. Muitas pistas foram implantadas para despistar os rastreadores. Eles sabiam o que estavam fazendo. Uma semana antes, Suzy foi até a loja, abrindo e aí encontrou um pedaço de papel escrito um bilhete, com as letras em computador. Seu dia chegará. Suzy mostrou o bilhete para Calil, que aspirou o cheiro sentindo um odor de madeira, típico de lobisomem. Suzy não causava problemas a ninguém, muito pelo contrário. Ela ajudava pessoas com suas ações, com sua advocacia. Foram 7 dias, foram 7 avisos. Lembrando disso, Suzy foi até o seu escritório separar as ações vencedoras. Era difícil saber, já que a maioria de suas ações eram vencedoras. Suzy separou 120 ações vencedoras e entregou a Calil. Seu escritório se transformou no quartel-general da ordem para essa missão. Samuel veio pessoalmente ajudar a missão. Ele e mais dezenas de lupinos. Suzy só chorava. Não queria comer, não queria dormir. Soraya veio da fazenda estar com ela. Soraya era como uma mãe para Suzy. Estavam ambas abraçadas quando a matriarca da família de Helena entrou em seu escritório. Aos berros. Cadê a minha filha? Gritou ela. Soraya disse, ela está aqui, apontando Suzy. A mãe de Suzy torceu o nariz e disse de maneira arrogante, essa aí não me interessa. Eu quero a minha pequena Helena. Ela correu o recinto com o olhar e parou o olhar em Samuel. Figura distinta, homem bonito. Ela se aproximou de Samuel, se insinuando, e perguntou com a voz sedutora: Sabe onde está minha filhinha? Ela disse. Samuel olhou e disse: Estamos fazendo o possível para encontrá-la, não se preocupe. Dito isso, ele se virou e saiu, deixando ela falando sozinha. Soraya olhou para Suzy e disse: Menina, não se importe, deixa ela como ela é. Soraya a abraçou carinhosamente e disse: Eu sempre quis uma filha. A mãe de Helena ainda tentou chamar mais atenção, mas todos estavam preocupados com a missão e saíram em segundos, pois tinham uma tarefa de encontrar Helena. Do outro lado da cidade, em uma casa simples, num sítio, no meio do mato, estava Helena. Com as mãos para trás, amarradas com cordas grossas que machucavam a cada movimento, e os pés amarrados com fita adesiva. Helena estava deitada no chão, observando ao redor para ver se conhecia o local, mas não conhecia. Era um ambiente simples, sujo e empoeirado. Ela tinha uma cadeira de madeira simples e antiga, uma janela suja e uma porta que estavam fechadas. Helena ouvia 2 homens conversando atrás da porta, sobre não abandonar aquele local, sobre não abrir a porta, senão essa menina linda seria mais uma vítima de Manuel. Helena estava ainda fora de si. Ela poderia jurar ter visto um lobisomem trazendo ela até ali. E quando chegou ali, ela foi arremessada ao chão.
quando perdeu a consciência. Ao acordar, sentiu dor no seu tornozelo e suas mãos estavam inchando. Ela precisava de médico. Ela precisava ir ao banheiro. Ela precisava dormir. Ela precisava ver sua filha Valentina. Ela precisava de férias. Em silêncio, Helena orava, pedindo proteção de Deus para que tudo terminasse bem. E se não for pedir muito, para que tudo terminasse rápido. Ela sentiu uma paz imensa depois de uma oração e adormeceu, mesmo com as dores. Quando Helena acordou, ouviu um uivo alto e próximo. Helena então estava se descontrolando, imaginando que seria seu último dia de vida, pois aquele lobisomem voltaria. E sabe lá se ela seria sua próxima vítima. Mas Helena ouviu muito barulho de luta acontecendo do outro lado da porta. Muito barulho e Helena continuou em oração. Quando a porta se abriu, dois lobos imensos entraram bem à sua frente. Helena chorou em desespero. Um deles levantou ela, retirou as amarras, deixando ela livre, ao ponto dela correr, sem rumo. E ela correu, apenas correu. Em um momento de sorte, Helena chegou na estrada onde passava um carro de um morador local. E foi nesse momento que ela se colocou na frente do carro. E ele parou. E ele deu uma carona para ela. Eles conheciam um ao outro. Enquanto os lupinos da ordem vasculhavam a área do cativeiro dela. Assim que tudo se resolveu. Os lupinos voltaram para casa. Suzy viu que um carro estacionou à frente de sua casa e Helena desceu correndo em direção à irmã. Se abraçaram por longo tempo, quando choraram. Se permitiram chorar. Por um segundo ou mais, se permitiram chorar. Suzy pediu ao motorista aparecer do carro e foi agradecer pessoalmente. Foi então que o reconheceu como sendo Mário, um amigo de escola de Helena. Helena cumprimentou Dona Soraya, cumprimentou os membros da ordem que estavam ali e correu para Mário, abraçando-a, e ele deu um simples beijo de selinho em sua boca. Helena não viu, mas na esquina, acompanhando todo o desenrolar, estava Féris e o seu coração quebrado.